Olá, eu sou Gabriel Rangel, médico intensivista, e estou aqui para conversar com vocês mais um artigo da semana, mais um artigo comentado da semana. E antes de você continuar esse vídeo, ativa o sininho, segue o canal, clica aqui no botão de like, né? E deixa nos comentários qualquer questionamento ou, enfim, vamos discutir sobre medicina, a gente está aqui para isso. Essa semana a gente vai falar sobre corticoterapia no paciente grave. Quando usar corticoide, quando não usar. Na verdade, a gente vai pegar três polêmicas, ou três, não sei se é polêmica, mas três locais, três indicações, que são as indicações mais comuns que a gente vê hoje no dia a dia dentro da terapia intensiva. E a gente vai destrinchar um pouquinho sobre cada uma dessas, para que a gente tenha realmente aí confiança, segurança e principalmente assertividade do ponto de vista científico de quando e como usar corticoide. Claro que sempre vai ter uma polêmicazinha, que vocês vão ver que eu vou questionar um pouquinho tudo isso que eu vou falar no final, mas o importante é que a gente realmente saiba a hora certa de indicar o corticoide e o caso certo para indicar o corticoide. Então, antes de mais nada, o artigo que a gente vai comentar é este aqui. É um artigo que traz basicamente 3 pontos para a gente conversar sobre corticoide, e o primeiro deles que ele traz é sobre choque séptico e sepse, ou seja, o uso do corticoide em pacientes com choque séptico ou sepse. E aqui talvez o primeiro ponto importante, tá? Ele indica pra gente, ele coloca dentro do texto que a utilização do corticoide também na sepse. Veja, talvez isso seja algo, um jogo de palavras, mas o que a gente tem de fato robustez e o que o artigo vai trazer lá nas suas referências bibliográficas é basicamente um paciente com sepse grave, né, porque os critérios mudaram, os trabalhos são mais antigos, ou pacientes com choque séptico. Gabriel, se o paciente não estiver usando droga vasoativa, eu não vou começar corticoide? É isso que você quer dizer? Veja, de uma maneira geral, a literatura a prática, em geral, é assim que a gente utiliza. Corticoide atrelado à sepse, ao choque séptico, tá bom? Mas, como eu disse, o artigo coloca o corticoide numa fase independente de choque na sepse. E aí, a primeira coisa que o artigo fala, e aí o Luiz vai mandar aquele carimbão aqui, que é para fazer sim o corticoide no paciente com sepse ou choque séptico, trazendo aí a referência, vários artigos antigos e mais recentes, e ele traz para a gente, recomenda que utilizemos hidrocortisona 200 mg, que pode ser realizada ou não em infusão contínua, mas sem sombra de dúvidas não tem nenhuma grande evidência para que você faça ou infusão contínua versus de 8 em 8, de 6 em 6. Como eu recomendo? Eu basicamente recomendo que você divida esses 200 mg em 50 mg de 6 em 6. Uma coisa importante é que o trabalho fala da gente não utilizar corticoide, dose de carga, 400 mg, por exemplo, em 3 dias. Ele realmente é contra este regime e basicamente pautado aí pela ciência, pelo que a gente tem de evidência, tá bom? Outra coisa importante é sobre o uso da fluocortisona. E aqui eu até diria um pouco polêmico com relação a esse artigo, porque ele não coloca como uma indicação forte a utilização do fluocortisona, apesar de nós termos aí alguns trabalhos recentes publicados na New England que recomenda aí, que dá pra gente um substrato científico para que a gente utilize a fluocortisona quando a gente tiver disponível e quando a gente tiver aí via de acesso, uma vez que a fluocortisona, de uma maneira geral, é via oral. Então, corticoide, 200 mg de hidrocortisona em paciente com sepse, choque séptico, é para ser utilizado. Detalhe importante de novo, eu destaquei várias vezes hidrocortisona 200 mg. Fiquem com isso na cabeça, porque nos próximos a gente vai ser interessante para a gente conversar um pouquinho sobre qual droga usar e dose usar. Então, partindo para o segundo ponto que ele destaca, que é justamente o ponto da síndrome de desconforto respiratório agudo, ou seja, SARA. Devemos ou não usar corticoide nessa situação? Antes de falar da SARA, eu queria falar uma coisa sobre o trabalho, uma coisa muito importante, muito valorosa sobre o trabalho, que faz muito a ver com esse canal, com esse nosso jeito de trazer informação para vocês, que é um trabalho que fala sobre medicina baseada em valor, ou seja, ele fala muito em cada caso se é custo efetivo ou não realizar a terapia corticoide nas situações que ele descreve. Então, voltando para a primeira, que é sobre corticoide na sepse, ele argumenta que realmente a gente tem muito pouco evento ruim associado ao uso de corticoide nessas situações e que o custo da droga é um custo muito baixo
e com certeza é uma terapia custo-efetiva nesse cenário, ou pelo menos se propõe a deixar em aberto a qualquer tipo de discrepância de custo-efetividade, ou seja, ele recomenda em cima disso. Ele vai repetir isso em todos os outros tópicos, então eu não vou repetir de novo isso, mas entenda que corticoide, nesses cenários que eu vou descrever, é custo-efetivo. Voltando então, falar sobre SARA, é a situação em que o trabalho argumenta ter a melhor e mais robustez do ponto de vista de evidência científica para indicar corticoide. Então, aquele carimbo vai entrar aqui de novo, o Luiz vai colocar, porque na SARA a gente realmente deve indicar corticoterapia. Porém, aqui vai aquela treta que eu falei no começo. Corticoide, qual corticoide eu vou utilizar? Na sepse, ele foi categórico. Hidrocortisona. Apesar de poder até ser controverso. Mas, para a SARA e para o nosso terceiro caso que a gente vai citar, qual a droga utilizada? Os trabalhos falam de metilprednisolona, de hidrocortisona, de prednisona, ou seja, não existe uma coerência, não existe um alinhamento sobre qual droga utilizar. Até aí, tudo bem, porque pode ser uma relação com efeito de classe. Mas tem uma coisa que me deixa muito intrigado com relação à indicação de uso de corticoide, que é justamente a dose. Para a SARA e para o nosso terceiro ali tópico também, a gente tem o uso de doses que vão de 20, 10, 40 miligramas a doses de 160, de 120, enfim, o range de dose é muito grande. E eu não sei se isso incomoda vocês, mas para mim, isso me parece algo meio estranho. É como se alguém virasse e falasse, olha, pula de paraquedas, porque se você pular sem paraquedas, você vai cair no chão e morrer, beleza. Ou seja, paraquedas salva vidas. Só que, se eu pular de paraquedas com qualquer tamanho, de qualquer altura, abrindo em qualquer momento, será que é realmente assim que a gente tem que fazer ciência? Enfim, deixo essa reflexão porque eu gosto de lembrar sobre uma questão trazida num artigo em 2000 eu não vou me lembrar exatamente a data agora, da Gitte van den Berg, que é uma endocrino-intensivista belga, que é sensacional, na verdade. Ela fala muito sobre controle glicêmico estrito, e ela trouxe nesse artigo, e ela fala muito sobre uma coisa que a gente fala demais toda hora sobre várias drogas, que é o timing certo para fazer as drogas. E ela fala que o corticoide não é diferente. Deixar para fazer corticoide, nesse trabalho ela mostra isso do ponto de vista muito mais fisiológico, é um trabalho fisiológico. Deixar de fazer corticoide, deixar atrasar o atraso de fazer corticoide, que é o problema. Fazer corticoide na hora errada é o problema. Se eu estou fazendo 10 miligramas, 20 miligramas, 40 miligramas, talvez realmente não vá fazer grandes diferenças se eu tiver feito na hora certa. É mais ou menos que eu deixar para abrir o paraquedas do lado do chão, não vai resolver. Se eu abrir ele na altura certa, na hora certa, provavelmente se ele é muito grande ou ele é muito pequeno, eu vou conseguir me salvar daquela queda livre. Dito esse devaneio fisiológico aqui, eu vou voltar para falar sobre a nossa terceira e última indicação de corticoide. Então, por fim, não menos importante, pneumonia comunitária grave. Corticoide vai ser indicado, lembra que é a mesma história ali da SARA, a gente não tem muito bem descrito, determinado qual a droga a gente vai utilizar e qual a dose que a gente vai utilizar, mas para pneumonia comunitária grave, e aqui eu destaco o grave porque para pneumonia comunitária leve a gente ainda precisa de algumas evidências maiores, assim como para a pneumonia nosocomial. Então, é aquele paciente que chega no pronto-socorro com pneumonia comunitária grave, que você decide internar em enfermaria, em UTI, e você sim está indicado a utilização de corticoide para esses pacientes. Então, de maneira resumida, corticoide para sepse, choque séptico, SARA e pneumonia. Não tem muito mais por que questionar, pelo menos em cima desse trabalho, desse guideline, não tem por que mais questionar muito a utilização de corticoide nessas terapias. Então, pessoal, dito tudo isso, confirmado aqui em quais locais que a gente vai utilizar, como vamos utilizar corticoide e as nuances sobre o trabalho, queria destacar
basicamente que o trabalho também se propôs a falar um pouquinho sobre a utilização de corticoide em crianças, e ele basicamente não exerce nenhum tipo de indicação. E, além disso, a gente tem que destacar ainda as futuras e oportunidades que temos para poder avaliar ainda a utilização de corticoide. Já falei sobre pneumonia comunitária leve, sobre pneumonia nosocomial, fazer uma medicina de precisão, ou seja, indicar a corticoterapia num paciente de maneira mais precisa, mais indicada, mais indicativa, mais correta, fazer uma análise de custo-efetividade melhor sobre a utilização de corticoide, tá bom? Era sobre isso que a gente podia falar sobre corticoide, sobre esse artigo. É um artigo que ele é prático porque ele traz pra gente aí esses detalhes pra gente realmente trazer o corticoide pra prática. Pessoal, e se você estiver gostando deste conteúdo que a gente está produzindo aqui, te atualizando, para te ajudar a evoluir, trazendo as coisas pra prática, siga o canal, ative o sininho para você receber as notificações e dê o like aqui e deixe seu comentário também pra gente. Afinal de contas, a gente gosta de bater papo e discutir sobre evidência aplicada na prática. Esse é o nosso grande objetivo dentro do canal. Então foi isso, espero que tenham gostado. Hoje a gente teve plateia aqui e eu queria agradecer muito a participação da Juliana, nossa queridíssima, está aqui fazendo um curso intensivo de videoaulas. Abraço!